Boa noite a todos. Nesse momento eu convido a todos os irmãos para unirmos em pensamento ao nosso Pai Maior, agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos nesse planeta escola, resgatando nossas faltas anteriores e nos melhorando através da convivência com nossos irmãos para alcançar planos superiores. Agradecidos ao Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais pela oportunidade de estarmos aqui neste plano, assistidos e inspirados por eles para podermos fazer o nosso melhor. Apesar do nosso livre-arbítrio, eles nos amparam toda vez que nós rogamos por eles. E que possamos ser vitoriosos nessa nossa empreitada, que possamos ser dignos de ser chamados filhos de Deus e que consigamos fazer com o maior amor possível, ter mais entendimento e mais compaixão com todos aqueles que cruzem os nossos caminhos. Que assim seja. O nosso tema de hoje é o capítulo 15 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. O tema principal desse capítulo é a prática sublime do amor. Ah, o amor. Se todos nós já conseguíssemos entender o que é o amor, em todos os seus sentidos maravilhosos. O amor é um sentimento nobre. E a caridade é o amor em ação. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, nós encontramos um questionamento de Kardec aos espíritos e perguntando qual era o real sentido da palavra caridade no entendimento de Jesus. E eles nos respondem que é benevolência para com todos, indulgência para as falhas alheias e perdão das ofensas. Divino. Jesus dizia que a caridade e a humildade são as virtudes capazes de salvar a humanidade de todos os males e todos os sofrimentos. Essas duas virtudes ele elencava como o caminho para a felicidade eterna. São Paulo, ele colocava a caridade até mesmo acima da fé, porque ele dizia que a caridade está ao alcance de todos, do mais ignorante ao mais sábio. Ele definia a verdadeira caridade como a reunião de todas as qualidades do coração na bondade e benevolência para com o nosso próximo. O amor e a caridade são complementos da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que gostaríamos que fosse feito a nós. E isso sintetiza as palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos, o que na verdade somos, porque somos todos criaturas criados pelo mesmo Pai. E quando nós conseguirmos alcançar essa forma de amar, é maravilhoso. Jesus ainda nos mandava amar aos nossos inimigos. E isso tem que ter uma coragem muito grande, uma força, uma vontade, um amor muito grande. Porque ele orientava-nos
a pagar o mal com o bem. E isso demonstra uma superioridade, porque quando conseguimos entender que o outro ainda não está no mesmo patamar do que nós, e que nós já conseguimos alçar voos maiores, planos maiores, degraus mais acima dos nossos irmãos, estando nesse planeta de provas e expiações, é porque nós estamos seguindo os passos dos ensinamentos dele. Ele dizia que é o único caminho que nós poderemos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é somente seguindo os seus passos, os seus ensinamentos, que nós vamos chegar na perfeição, aquela perfeição relativa que nós necessitamos e vamos chegar um dia. Não importa o tempo, porque Deus, na sua benevolência, na sua bondade suprema, não nos dá um tempo. Nós decidimos até quando nós vamos ficar sofrendo e nós vamos ficar nesses planos inferiores. Ainda não sabemos amar. E isso está ligado ao fato de que ainda estamos muito mais próximos do início da nossa criação do que aonde nós deveremos chegar, na perfeição. Ainda não sabemos amar. Ainda queremos escolher a quem amar. Queremos amar apenas quem nos ama, a quem pode nos retribuir. Nós ligamos outros fatores ao sentimento, que não tem nada a ver. Porque para nós amarmos alguém, não é pelas atitudes. O amor, ele é puro. Ele aceita até os erros da pessoa. Não necessariamente é submisso que aceite os erros. Concorda com aqueles erros. Mas ele ama a pessoa pelo que ela é. Jesus, quando esteve por aqui, quando fazia aqueles sermões, milhares de pessoas seguiam rumo a ele, para poder ter aquele momento de paz, de carinho, de compreensão, de cura, porque eram pessoas sofredoras e que não mediam esforços para estar lá onde ele estava. E aquilo foi se alastrando, aquelas notícias, e eles caminhavam muito. E nós precisamos lembrar que naquela época, as pessoas doentes precisavam se afastar da família. Era solidão. Momentos de solidão. E hoje nós vemos quase isso com essa pandemia pela qual estamos passando, onde as pessoas ficam totalmente isoladas de seus familiares. Agora imagine naquela época, quando a lepra e todas aquelas doenças que não tinham cura, e para não contaminar os outros, precisavam se isolar. Olha as coincidências, olha os fatos que repetidamente acabam se acontecendo, essas pandemias, essas doenças que ainda não se sabe a cura, não existe vacina. E somente a nossa persistência e o nosso amor e a nossa boa vontade de mudar essa energia, de estar mais propenso ao amor. Mas também essa pandemia nos leva a ver o sofrimento do outro. Porque nas épocas de sofrimento, de catástrofes, é um momento onde mais nos toca o coração, onde mais nos mexe conosco, no nosso coração, para que nós possamos enxergar o outro, nos movermos de compaixão e doar um pouco de nós. E não é somente a caridade, algo material, o que ainda nos prende muito, porque ainda nos detemos muito nessa forma de
dar esmola, dar gêneros alimentícios de poder manter, roupas. Mas nem todos ainda estamos nesse ponto. Porque muitas vezes as pessoas, além dessas coisas materiais, pessoas que passam por dificuldades grandes, por tragédias, elas muito, na grande maioria, precisam de compaixão, de amor, de contato com as outras pessoas, se sentirem que não são invisíveis, fazem parte dessa sociedade, fazem parte desse universo. Nós vemos quando Jesus dizia que todo aquele que é ajudado, todo aquele que recebe as vestes, todo aquele que foi preso e foi visitado, isso tudo nós fazemos. Não é para ele exatamente. Ele considera que todas as vezes que nós fazemos algo por um irmão, é a ele que nós fizemos. E nós precisamos seguir, porque é dessa forma que nós podemos amparar da melhor maneira possível. Porque nós ainda, ao invés de dar um aperto de mão, de dar um abraço, nós damos coisas materiais. Mas um abraço, um aperto de mão, já é um contato mais próximo. Já forma um vínculo. E muitas vezes é a melhor forma de consolo. Esse abraço, esse aconchego, se sentir pertencente ao mundo. É a presença de Deus que nós levamos muitas vezes essas pessoas a acreditar que não estão sós. Porque é dessa forma que nós conseguimos mostrar a presença de Deus, conseguimos nos irmanar, essa onipresença de Deus que está em nós. E nós podemos simbolizar isso, e podemos amparar, podemos auxiliar toda vez que nós desejarmos. Nós ainda relutamos em seguir os exemplos do Cristo. E nós nos negligenciamos, nós nos enchemos de desculpismos para não fazer a caridade. É a violência, é a falta de dinheiro e muitas vezes uma prece, um pensamento dirigido àquela pessoa, dirigido a Deus, é uma ponte para que recebam todas as energias e se sintam aconchegados. Nós ainda relutamos em fazer isso. Um bom exemplo que nós recebemos, que nós temos, de uma leitura que nós temos de André Luiz, no capítulo 35 do livro Os Mensageiros, ele cita a casa de uma viúva com 3 filhos, costureira, numa casa bastante modesta. O sustento da família vai daquela mulher, costureira. E nesse capítulo ele mostra que no momento de final de tarde, ela deixa as suas costuras de lado, o seu trabalho, e chama os filhos. As 2 filhas, são 2 filhas e um menino. As 2 meninas, elas têm uma ligação com o nosso lar e vêm para auxiliar, para crescimento e para auxiliar também essa ligação com o pessoal do nosso lar. E elas ficam, e a mãe os chama, porque ela faz o evangelho frequentemente, e aquela casa, com toda aquela luz, todo aquele empenho que fazem em aprender, em poder auxiliar, é uma forma que elas têm de auxiliar. Elas demonstram através daquele trabalho, daquele evangelho e da leitura. Então,
aquele lar ficou como um ponto de apoio. Eu digo que como um posto de atendimento do nosso lar, onde eram resgatados, eram amparados. Talvez um local tão iluminado, e talvez até mais iluminado do que muitos centros espíritas, que necessitam, que são um hospital de almas, que trabalham para poder amparar, poder auxiliar aqueles irmãos necessitados. Porque nós temos tantos espíritos que nem eu mesmo que desencarnam e ficam por aí. Não se dão conta nem da condição, que não estão mais no mundo terreno, quando são muito ligados à matéria, não conseguem compreender que já não fazem mais parte desse plano, não têm esse entendimento. E esse lar modesto, a mãe ensinava, as filhas, passava todo esse ensinamento para as filhas, para os 3 filhos, na verdade. Apenas o filho mais moço, que fazia por obrigação, em obediência à mãe, mas já era de um plano, já era mais... não tinha essa capacidade espiritual, esse conhecimento que as meninas tinham. A menina de 9 anos é chamada a fazer a prece e faz algo singelo, algo simples, mas pelo aprendizado. E a filha mais velha, no trabalho, ela leva um caderno, um lápis e uma notícia, um recorte de jornal, porque a mãe lhes ensinava a fazerem uma leitura de algum livro espírita para poder informar, mas também não ficavam longe da realidade de ver algum fato que teria acontecido e que chamasse a atenção dos recortes de jornal de notícias. E naquele dia em si, a mãe, a menina mais velha, que fica encarregada de fazer a leitura do ocorrido daquele jornal, do que havia noticiados, porque é uma forma de auxiliar e irradiar energia para aqueles que necessitam. Então ela faz essa leitura solicitando para que possam ficar a par do que está acontecendo naquela comunidade. E esse capítulo dos mensageiros, quando André Luiz nos fala, que todas as obras do André Luiz, na verdade, nos falam de como é a vida espiritual, nós podemos ver o quanto há uma troca. Porque nós pedimos para aqueles seres que já estão no outro plano auxílio, proteção, e ao mesmo tempo eles precisam de nós para fazer a prática, eles se utilizam de nós para poder amparar também. Ali ele mostra que durante esse evangelho, essa senhora, que quando ela faz, no momento em que ela começa a fazer o comentário do capítulo, que estudaram desse trecho, desse livro que se utilizaram para fazer a prática do Evangelho, ela é inspirada. E nos mostra também que anterior a isso é escolhido um tema para ajudar. Bem como não acontece durante os nossos trabalhos nos centros espíritas, onde aquela preparação do plano espiritual, dos amigos espirituais, que vêm e inspiram aquele, escolhe, é escolhido. Tudo é preparado com muita antecedência, não é algo aleatório, como muitas vezes imaginava, eu pelo menos imaginava, mas já vem estabelecido aqueles irmãos do invisíveis, que são invisíveis a nós, para o atendimento. Então já é preparado aquele ambiente para as pessoas que vão ali receber auxílio, aquelas pessoas que vão frequentar, daqueles assistidos, que serão assistidos durante. Então
é trabalhado todos aqueles espíritos, aqueles irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. Nesse texto também nos comenta que quando é iniciado pela prece o evangelho naquele lar, as luzes se ampliam, então recebem uma iluminação extra, que nós sabemos que tudo é energia, pelos espíritos que ali vão fazer o trabalho. Agora imaginem no nosso lar, se nós nos dedicássemos frequentemente a fazê-lo, que benefício nós estaremos trazendo. Apesar de relutarmos, esquecemos, arrumamos diversas desculpas para não fazê-lo. Além daquela frequência constante de espíritos mais elevados na nossa casa. Nós precisamos aprender, nós precisamos ter consciência dessa necessidade dessa troca. Porque o certo é a vida no plano espiritual. O certo é a prática da caridade. O certo é nós tratarmos o outro como gostaríamos que nos tratassem. O certo é que daqui a um momento nós estaremos do outro lado, nesse outro plano, que é o normal para nós. Então precisamos estar prontos, porque daqui a algum momento nós vamos partir. E nós precisamos tomar consciência que precisamos aproveitar todo esse período em que aqui estamos, de aprendizado. Porque normalmente, Haroldo Dutra, num dos vídeos, diz que nós temos a tendência de repetir sempre os mesmos erros. Nós fazemos uma combinação no plano espiritual. Para não nos atrapalhar aqui, nós fomos brindados com o esquecimento. Mas nós temos que ter presente que todas as nossas dificuldades, algumas que nós consideramos que seriam injustas, é por conta das nossas atividades pretéritas. Nós temos que nos conscientizar que hoje nós já devemos estar melhores do que fomos em existências passadas, porque nós não retroagimos, nós só vamos em frente ou estacionamos. Nós progredimos ou estacionamos. E agora, nesse momento, nós precisávamos ter a ideia de que daqui a pouco, qual é a posição? Pela minha conduta, em que posição eu estarei na próxima encarnação? E aquele irmão que está na sinaleira, que me pede uma moeda, que eu fecho o vidro bem rapidinho, será que ele não foi? Alguém próximo a mim em outra existência? E quem me diz que eu não virei nessa condição na próxima, com menos recursos, com dificuldades a enfrentar? Aquela eu ouvi numa palestra que eu achei brilhante, quando um palestrante dizendo que muitas vezes quando nós damos a doação, que nós fazemos a doação de uma camiseta velha que estava lá guardada, que era para limpar o carro, e aí nós fazemos a doação naquelas campanhas do agasalho. Será que aquela camiseta eu gostaria de receber se tivesse necessitado? E nós temos que lembrar que muitas vezes nem precisa outras existências. Quantas catástrofes nós vemos e que as pessoas que tinham uma condição financeira boa, e hoje nós vemos com essa pandemia, quantas pessoas estão passando por dificuldades financeiras grandes, porque tiveram que fechar os seus negócios. Então, a situação muda constantemente. E Deus, quando lhe apraz e acha necessário, Ele pode nos tirar tudo. E nós temos que pensar de que forma nós gostaríamos de ser tratados. O que nós gostaríamos de receber? Caso estivéssemos na situação daquele, hoje, aquele irmão que está morando na rua, e que nós atravessamos a rua para não precisar ter que cruzar com ele. Nós viramos o rosto, fechamos o vidro do carro para não vê-lo
na sinaleira, não alcançar quando nos pedem uma moeda. É muito fácil fazer a caridade material, muito mais fácil do que a caridade moral. Apesar de que uma prece dirigida ao anjo da guarda, uma prece a Deus pedindo amparo, já é uma caridade. Mas nós precisamos fazer de coração, não para se livrar do outro, porque pode acontecer conosco. E se for necessário, com certeza, Deus vai colocar no nosso caminho aqueles que são mais próximos a nós, aqueles que nós elegemos como nosso, porque nós temos muito esse sentimento de posse. O meu marido, o meu filho, a minha casa, o meu carro, o meu trabalho. Ainda consideramos nós, e nós somos filhos do mesmo Pai, todos irmãos, e temos todos essa eternidade para aprender. E vamos necessitar, mas as nossas atitudes de forma coerente podem nos poupar de muitos dissabores, de muitas tristezas. Porque pensar no dia de amanhã, pensar no nosso futuro, é mais coerente, porque que situação nós vamos vir? E se tivéssemos que agora, nesse instante, passar para outro plano, quando nos recebêssemos, o que nós diríamos? Quem iria nos receber? Para onde nós iremos? Nós deixamos algo para fazer? Ou já estamos prontos para retornar ao plano espiritual? Teremos que pedir com rapidez para retornarmos, para conseguir acertar aquelas faltas ou aquilo que nós deixamos de fazer? A prática da caridade é para nós também. Isso nos enche de alegria e a satisfação maior de ter a certeza de que é útil é muito bom. Não vamos ter que encarar depois e talvez aqueles que nós relegamos hoje sejam aqueles que foram muito gratos e nos auxiliaram muito em outras épocas. A nossa consciência, as nossas virtudes é o que nos acompanha na passagem para o outro plano. Então, que sejamos coerentes, sejamos inteligentes, bondosos, seguindo os passos do irmão maior, que é o nosso exemplo, para que não tenhamos esses dissabores e tristezas. E eu gostaria de encerrar com uma oração do livro Parnaso de Além Túmulo. É um poema que também o nome é Oração. É de José Silveiro Horta. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão de um caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz.
que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Obrigada, irmãos, e boa noite.